Boa noite, irmãos, e bem-vindos a este programa Nossa Fé, Nossa Vida. Aqui convosco, o prazer de estar nas suas casas, por meio deste canal 49, Padre Daniel Ávila e nosso amigo aqui, Padre Isaac Menezes. É uma alegria estar neste ainda começo, nós estamos a meia missa ainda na Quaresma, estamos só a começar agora o terceiro domingo deste tempo sagrado da Quaresma, em que nós vamos ouvindo a chamada de Deus para arrependimento e conversão. É uma coisa que ao menos uma vez ao ano precisamos de ouvir e pôr atenção, não é? Padre Isaac, tudo bem com você? Tá, tudo bem, obrigado. Graças a Deus, tudo lá no norte, está ok? Tá muito bem. Graças a Deus. Começaram bem com a Quaresma e tudo. Lá onde há muita, vamos dizer, muita latino, a Quaresma começa com a coisa da cinza, é uma coisa muito importante para nossos hispanos, mexicanos e todos, portugueses também, mas não são tanto para isso. Vocês tiveram igrejas cheias, eu imagino. Teve, mas também a paróquia onde eu estou não tem assim Muito. tanto hispano, mas eles bem todos cantam. Yeah. Graças a Deus. Estamos neste tempo lindo da Quaresma, e Quaresma é uma coisinha diferente, não? Porque estamos num momento que a Igreja está preparando para a Páscoa. Ao mesmo tempo, tivemos esta surpresa, já faz quase 3 semanas, que foi anunciado que o Papa ia reformar-se. Não, melhor renunciar. Renunciar a sua ofício de São Pedro e de Bispo de Roma. E agora estamos no processo, começando. Este programa é gravado, nós sabemos bem se já começou ou está para começar, mas o processo de elegir o seguinte Papa agora está para começar ou está já em processo? Algumas ideias sobre isso, Padre Isaac? Mas sabe, aqui há uns dias eu estava a ouvir a rádio católica, que é o Catholic Radio, depende de onde vive, mas onde vive eu acho que é 1240, não é? 1240, 1250. Aqui em Limor é 1240. Então onde vive é 1250. E um teólogo estava a dizer, não, nem sequer foi um teólogo, foi uma pessoa que chamou e teve uma ideia bonita e interessante, que seguramente até o Santo Padre pensou nisso, que é para pedir como Quaresma, que é tempo de oração mais intensa, seria então aí o momento ideal para escolher um novo Papa. Num momento de mais oração, de sacrifício, de penitência, e aí também nós podíamos e devemos associar-nos a isso e fazer mais oração nestes dias, mais penitência, para que os cardeais do mundo inteiro façam a vontade do Espírito Santo e deixam atrás as suas políticas e pensando o que é melhor e que pensam mais no que é o que queria Deus. Podia ser uma intenção muito própria para este tempo, quando começa o conclave, que nós dedicamos nossa oração nesse tempo, nesses dias, pedindo ao Espírito Santo que ilumina e que traz à Igreja, ou levanta da Igreja, essa pessoa indicada para guiar o barco de São Pedro, não é? É uma boa oração para nós neste tempo e então também continuar a pedir para o Padre Bento XVI, que eu acho que foi uma coisa muito interessante, não só histórico, mas para a minha maneira de ver, eu acho que ele nos está dando uma lição, que no mundo em que vivemos, que é muito diferente do mundo do primeiro Papa, não é? Estamos num mundo tanto avançado, que vai avançando, cada dia traz coisas novas. E que o Papa, à minha vista, está dizendo-nos, olha, temos de procurar sempre este serviço que eu faço, ou que eu fazia como Papa, não é uma coisa de honra, não é uma coisa de poder humanamente, isto é serviço para a Igreja, e a pessoa mais indicada é que tem que estar neste lugar. Quando uma pessoa vê que já não pode, não tem a capacidade ou fisicamente, ou espiritualmente, ou emocionalmente, que tenha a humildade para dizer,
olha, melhor seria servir isto nas mãos de uma pessoa com mais vigor, com mais ânimo, fisicamente. Eu acho que foi um acto de muita humildade da sua parte e ensinar-nos que procuramos não só aguentar o poder, mas servir, não é? Ele podia ter aguentado isso até à morte, não? Mas ele disse, não, por que estou aqui? Para guiar a igreja, para ajudar a formar, para manter a união entre os fiéis. Se eu não me sinto capaz de fazer isto, melhor que eu abra para que Deus, então, indique a pessoa mais própria para isso. Bem, eu acho que o Santo Padre João Paulo II, de uma certa forma, como redefiniu como é e o que é ser Papa, por todas as viagens que fazia, por toda aquela pessoa que ele era, e que, de uma certa forma, se os Papas antes não resignavam antes, era porque estavam em Roma, não havia televisão, não havia internet, não havia... as pessoas sabiam talvez o nome do Papa, mas não sabiam mais para além disso, porque estava sempre em Roma, e de uma certa forma aí era mais só um indicar, um mandar. Mais administrativo. Mais administrativo, não era tanto uma figura pública. E pastoral. João Paulo II, Bento, não é Bento, diz Bento. Blessed John Paul II, que é santo, sua figura foi muito um Papa pastoral, entre o povo, indo onde está o povo, para trazer Cristo e trazê-los a Cristo. Eu acho que, por causa dele, o ser Papa é hoje muito diferente e as pessoas estão à espera de muito mais. Embora que tudo o que disse, de uma certa forma, seja verdade, eu estou em contra, porque, embora que seja tudo verdade o que acabou de dizer, quando eu ouvi a notícia às 6 da manhã e tive uma tristeza, eu fiquei todo o dia triste e ainda talvez ainda estou um pouco triste. E estou um pouco triste porque a verdade disso do vigor, etc, etc, eu disse a verdade. Mas eu acho que ao mesmo tempo ele é como um pai, e um pai não deixa de ser pai só porque já não tem força. Um pai encamado numa cama há anos continua sendo pai. E eu acho que o Santo Padre, como o exemplo do Papa João Paulo II, que mesmo sem forças, só mesmo o esforço que fazia sem forças, e já isso dizia mais do que um rapaz novo que salta e brinca e pinta o caneco. Assim que ele é que sabe, eu não vou de maneira nenhuma pensar em ideias tolas de outros motivos que a imprensa, obviamente, que está agora a imaginar outros motivos por qual o fez. Eu acredito na sinceridade dele. Ele fez o que pensava que foi melhor e, obviamente, que eu respeito essa decisão. Mas de dizer que eu fiquei contente, não. E não fiquei contente porque eu acho que ele, à sua maneira, foi um grande Papa. À sua maneira. E eu acho que nós vivemos num mundo que é tão político e que tudo é interpretado por política dessas coisas, por tanta televisão que se vê, que começa-se também a interpretar o próprio Papa e o próprio papel do Papa por essas lentes políticas. E assim que eu acho, na minha opinião, eu acho que se ele tivesse continuado com saúde ou sem saúde, também fazendo isso dava o seu exemplo. Lembramos do João Paulo II, que ele, quando foi perguntado, mesmo essa pergunta, Santo Padre, porquê é que não renuncias? Já estás doente, tens sofrido muito. Ele, se eu recordo bem, a sua resposta foi que, olha, Jesus não deixou da cruz.
Ele deixou-se ser preso na cruz e ficou até ao fim. E se Jesus não desce da cruz, tampouco eu vou descer deste cargo que Deus me deu. E nesse exemplo, encontramos um exemplo de fidelidade, de dedicação, de sacrifício muito bonito. Mas neste eu vejo também uma lição. Ainda não sabemos, porque é tanto novo, isto é uma coisa que é assim inesperada, não? Mas eu acho que há uma lição também aí a respeito de o trabalho da Igreja no mundo de hoje. E quem é o chefe da Igreja, fisicamente, humanamente, o Papa, como é que ele pode guiar a Igreja no mundo de hoje? E ainda estou contemplando qual é essa lição que o Bento XVI queria ensinar-nos. Bem, como disse, eu concordo com tudo isso. Acho que demonstra que é uma pessoa que não é agarrada ao poder, que é uma pessoa que estava ali para servir da melhor forma, como pensava que devia de ser. E ele, no seu ver, ele que conhece a si mesmo, ele que conhece a sua saúde, ele que conhece os problemas da sociedade e da própria Igreja, agiu conforme o que ele pensava que era o melhor. E, embora eu não goste, ou não gostei, tenho que respeitar de que maneira a sua decisão, porque também gostava que alguém respeitasse a mim. Isso é. Respeita, não faltamos, mas uma procura de compreender. Isto que é que significa? Isto vai levar um bocadinho de tempo para pensar Mas nisto. eu acho que a ideia principal que eu já ouvi, a coisa mais inteligente que eu já ouvi sobre isso, foi que o Santo Padre Bento XVI, ele que viu os últimos meses, os últimos anos do Papa João Paulo II, e se a sociedade que naquele tempo já o criticava bastante, mas se aceitou tanto, era por causa da pessoa, daquela magnitude que era o Papa João Paulo II. E a verdade é que o Papa Bento XVI não tem a mesma personalidade, nem o mesmo carisma. E que aí, provavelmente, se ele adoecesse como Papa, e se fosse uma doença prolongada, que o povo seria muito mais impaciente e que as vozes contra a Igreja, contra o próprio Papa, seriam maiores. Mas eu acho que o que é muito mais importante nisto tudo é para não deixarmos que as nossas opiniões sobre o que aconteceu seja formada por jornalistas na televisão, que a maior parte deles são pessoas que odeiam a Igreja, odeiam o Papa e querem uma Igreja que seja feita à imagem e semelhança deles e não uma Igreja feita à imagem e semelhança de Deus. E eu acho que nós temos de ter muita cautela, quer que seja da RTP, quer que seja das notícias CNN americanas ou de qualquer outro lugar, nestes dias em que já estão a falar de quem é que vai ser o próximo Papa e que tem que ser assim e tem que ser assado, e nunca ninguém diz ou tem que ser a semelhança de Jesus. Esse é que tem que ser o critério. E o Espírito Santo está encarregado com isso. É assim que era preciso ter um pouco de paciência e de cautela e não deitar tantos ouvidos a estes jornalistas que a coisa que consolavam-se mais era pôr em baixo a Igreja. Vamos deixar este tópico, vamos agora tomar o nosso intervalozinho, que já chegamos ao meio do programa, e prometemos que vocês vieram para ouvir um coisinho da Palavra de Deus. Só quando voltarmos, então, vamos abrir a Palavra de Deus e falar um coisinho do Evangelho deste terceiro domingo da Quaresma. Não vão muito longe, voltamos daqui num 60 segundos. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT.
Como prometemos, aqui estamos outra vez e obrigado a vocês de ligarem-se de novo connosco e não desaparecerem. Estamos neste domingo da Quaresma terceiro, só vamos ouvir a palavra de Deus, o Evangelho, e então falamos um coisinho a respeito da mensagem que o Senhor nos oferece neste domingo. Vou pedir para Isaac, pedir a favor de proclamar a palavra. Muito bem. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo vieram contar a Jesus que Pilatos mandara derramar o sangue de certos galileus, juntamente com o das vítimas que imolavam. Jesus respondeu-lhes: julgais que, por terem sofrido tal castigo, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos do mesmo modo. E aqueles 18 homens que a torre de Siloé, ao cair, atingiu e matou, julgais que eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu vos digo que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos de modo semelhante. Jesus disse então a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar os frutos que nela houvesse, mas não os encontrou. Disse então ao vinhateiro: há 3 anos que venho procurar frutos nesta figueira e não os encontro. Devemos cortá-la, porque há de se estar ela a ocupar inutilmente a terra. Mas o vinhateiro respondeu-lhe: Senhor, deixa ficar ainda este ano, que eu, entretanto, vou cavar-lhe em volta e deitar-lhe adubo. Talvez venha a dar frutos. Se não der, mandá-la-ás cortar no próximo ano. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 2, então, momentinhos aqui em que Jesus está falando a respeito de a morte como castigo, o pecado que traz o castigo sobre nós, que é a morte, e uma figueira inútil que está ocupando espaço, e junta-se tudo isto em alguma ideia própria para nós considerarmos neste terceiro domingo da Quaresma, neste tempo de arrependimento. Eu acho que a primeira coisa que nos sai ao pensamento, para Isaac, é esta ideia do pecado, que alguns pensavam, como muitos pensam hoje em dia, que quando passa uma coisa mal, uma coisa horrível, um desastre, será que foi um castigo de Deus sobre essa pessoa por seus pecados? Que alguns pecados merecem então um castigozinho e outros pecados merecem um castigão e outros pecados merecem até um terremoto que mata milhares de pessoas. Que não sei se há esses níveis todos de pecado. A minha maneira de pensar e a Igreja, o pecado é o pecado, não é? Uma contra Deus e não ofender a Deus, não servir a Deus, não ser obediente a Deus é mal. Seja um pecadinho ou seja um pecadão, o pecado é sempre mal. Não, a distinção, parece-me que Jesus está dizendo que se tu ofendes a Deus, não pensas que vais escapar o castigo. Deus não castiga só aqueles que pecaram de uma maneira grande ou não olha para aqueles que só fazem pecadinhos. Nós temos que evitar o pecado e tentar servir a Deus com tudo o que nós somos. Senão, a morte seja natural, a morte seja em violência, a morte seja de um desastre, não seja da natureza, a morte nos vai levar todos ao mesmo encontro com Deus, nosso juiz, e vamos ter que então responder pelos nossos pecados. Só o que é preciso é arrepender-vos e não só esperar a justiça de Deus, mas arrepender-vos de uma maneira que vives na graça de Deus.
não só ter medo do castigo, mas procurar uma vida que agrada a Deus e traz a bênção de Deus na tua vida. É a minha maneira de pensar estas coisas. Mas... Bem, eu acho que, sem dúvida, que o medo motiva muitas pessoas. E aí é verdade. Mas também nós devemos ser mais motivados pelo bem e não tanto pelo mal. Sempre devemos ter mais motivados por querer o céu, não simplesmente por evitar o inferno. E também a leitura, como disse, e estou plenamente de acordo, também ao mesmo tempo, quase como também está a dizer, que os bons também não vão escapar do que é mau. Que até nisso Deus é justo em tudo, em que Deus manda a doença, bem, ele não manda, mas permite que a doença venha tanto para bons como para maus. E que nós não devemos pensar que a doença ou a própria morte seja o sinal da vida espiritual de uma pessoa. Isso. Eu acho que o problema que estavas aí mencionando, que sempre me afeta uma coisinha, que nós, quando somos crianças, o que nos motiva muitas vezes é o medo de levar uma tarefa, não é? Olha, se eu faço isto, então a minha mãe vai chegar-me umas batatas, umas bofetadas, e uma pessoa tem coisinha de medo disso, e por isso pode ser que evita então fazer coisas más, não? Mas isso é a motivação para uma criança. Agora, um adulto, uma pessoa madura, podemos dizer, não deve viver só por isso, que é por medo do julgamento, por medo do inferno, por medo do castigo, que eu vivo uma vida mais boa, mais santa. Eu acho que essa motivação, num nível, é preciso. Mas eu não gosto, por exemplo, destes evangelistas que estão na televisão dizendo, olha, se não isto, se não o outro, se não aquilo, vais ao inferno. Bem, é verdade, mas uma pessoa que ofende a Deus e vira contra Deus, perde o amor de Deus, a eterna, não? Mas não é, isto não deve ser a motivação, não, que devemos procurar. Mas o que a verdade é que há muitas pessoas que, embora sejam adultos, continuam a ser crianças. Isso. E que de uma certa forma... essa motivação sempre sirva para alguma coisa. E só existe é porque Deus conhece muito bem a nossa natureza humana. Também os mandamentos são uma reflexão disso, em que 3 mandamentos basicamente são os mandamentos pensando de uma motivação por querer. E os outros são os negativos. Não faças isto, não faz aquilo, não faz aquilo. E isso talvez faz parte do ser humano. Mas o que é certo é que quando nós conseguimos ultrapassar a motivação do medo ou de escapar o castigo, mas procurar sim o fazer bem por fazer bem, então isso talvez aí é que são essas as pessoas mais agarradas, com mais força. Mais felizes e mais animados. É como a segunda parte do Evangelho, uma árvore que dá fruto. Em vez de só ser uma árvore que está aí fazendo muito e só esperando o castigo do foice ou da serrote, nós devemos ser árvores que estamos a dar fruto, não? Jesus diz neste Evangelho que, dá uma história, uma contazinha, que a parte de Jesus podia ser aquele que quer cortar o dono da árvore, não é? Ou de Deus, podemos dizer isto representa Deus. E o vinhateiro é aquele que diz, olha, mais uma coisinha, mais paciência, não, vamos deitar mais uma coisinha, vamos animar mais uma coisinha, vamos aguar mais uma coisinha, vamos pôr um abono aí, ver o que é que se vai querer. A esperança que a árvore vai começar a produzir, não é? É como este tempo da quaresma, a quaresma cada ano é esse mais um ano que se fala do Evangelho de hoje. Cada vez que passamos com a quaresma, devemos estar conscientes que Deus está dando mais um ano, mais uma oportunidade para que crescemos e demos frutos. Não é? E nós aqui estávamos a falar do castigo e de motivação,
E no fim temos depois também o que acabou de dizer, de que Deus está sempre dando mais uma oportunidade. Embora que nós sabemos que chega um tempo em que as oportunidades se acabam, mas está sempre dando mais uma oportunidade, que faz-nos lembrar aquela história de Lot também, em que foi diminuindo mais um ano, mais uma vez, mas chegou ao tempo em que já não havia outra. Só devemos então aproveitar deste tempo de Quaresma para quizás podemos até na nossa oração mover-nos uma coisinha disso, não é que não vivemos em temor de Deus, vivemos pelo amor de Deus e procuramos que a nossa motivação, a nossa vida diária deve ser: Senhor, em que é que eu posso te agradar neste mundo hoje? Não, oh Senhor, ajuda-me que não te ofende. Isso é uma coisa, devemos pedir, Senhor, ajuda-me que não te ofende, mas também devemos procurar, e até mais, Senhor, em que é que eu posso te servir neste tempo? O que é que eu posso fazer para ti? Não? E até talvez podíamos dizer de outra forma, talvez Nosso Senhor nos está perguntando: e tu que tipo de árvore queres ser? Queres ser aquela árvore que só ocupa espaço, que simplesmente existe por existir sem sentido? Ou querermos ser uma árvore que dê muitos frutos? Isso. Esperamos que sejamos todos muito frutificáveis. Queremos recordar, antes de terminar o nosso tempo, que pode ver também este programa de intermédio do computadora, no canal do YouTube. Se vocês já irem lá no YouTube, no Facebook, aí também podem encontrar que é NXT.TV, e aí pode ver o programa arquivado aí, ou outros programas que transmitem-se aqui em vivo, aí estão também guardados em vídeo para ver quando uma pessoa quer. Que coisa boa, a pessoa pode ir, e se tem esse uso da computadora, quando chega a casa, pode ir descansadamente e quando quer ligar, e aí estamos. Pode ter, nós os dois, na tua casa, 24 horas se querem. Não sei se vão querer, mas estamos aí a capacidade. E até podem ligar ou copiar o link do canal e pôr no Facebook, e aí todos os amigos de Facebook podem conhecer também. Estão connosco. Obrigado a vocês. Até domingo que vem, se Deus quiser. Estaremos aqui. Vocês também venham ter connosco.